Queridos irmãos, a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de poder estar com vocês e nessa questão, nessa oportunidade, poder falar mais uma vez do amor de Cristo. Nós vamos ter a oportunidade, nesse momento, de estar ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical, é a aula de número 4, que traz como tema o corpo como templo do Espírito Santo. E eu quero louvar a Deus por essa palavra tão importante, porque sabemos que somos morada do Espírito Santo. Nós vamos trabalhar com todos que estão conosco nesse vídeo a lição que faz parte do 4º trimestre da nossa EBD. Agora nós estamos caminhando para o último trimestre e a lição traz como tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. É uma lição que faz a diferença porque nos leva a refletir sobre como estamos zelando do nosso corpo, que é a habitação do Altíssimo. A nossa lição tem o texto áureo pautado no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. E o texto áureo nos traz a seguinte reflexão: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Palavras do apóstolo Paulo. A verdade prática, ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Abro aqui um parêntese para uma reflexão, a parte B do comentarista exposto aqui na verdade prática. Quando nós sabemos e entendemos e temos a consciência de que o nosso corpo, esse corpo físico que nós temos, ele tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita nele. Quando nós temos tudo isso em mente, nós vivemos uma vida pautada, direcionada pelo Espírito e com o maior zelo, porque sabemos que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Essa lição, ela vai nos mostrar que, para o cristão, o corpo não é apenas físico, mas o corpo é um espaço sagrado. Ele é a morada do Espírito Santo. E eu quero que você entenda que é por isso que nós devemos ter cuidado, sermos cautelosos com tudo aquilo que fazemos com esse corpo, porque em todas as áreas da nossa vida, nós devemos viver uma vida que vá glorificar ao nome do Senhor. E quando eu digo em todas as áreas da nossa vida, eu quero até relacionar algumas importantes, que é a vida espiritual, a vida moral, a vida relacional, a minha vida de relacionamento com o meu próximo e até a vida conjugal. Então, em todos os momentos da nossa vida, o meu corpo físico, aonde habita o Espírito de Deus, ele precisa ter essa preocupação de ter uma vida espiritual que glorifique a Deus, de ter uma vida moral que edifique o nome de Jesus Cristo, de ter uma vida relacional que faça a diferença. E quando eu digo faça a diferença, eu digo em qualquer lugar, que aonde eu chegue, que eu exale o bom cheiro de Cristo, palavras usadas por Paulo, e também na minha vida conjugal, na minha vida matrimonial. Eu, graças a Deus, eu tenho um casamento de 25 anos e eu sempre me preocupo com a questão de que Jesus Cristo esteja dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento com a minha esposa e dentro do meu relacionamento como pai de família. Que eu seja um pai
que traga a presença de Deus para dentro da minha casa, zelando pela morada do Espírito, que é o meu corpo. Eu quero que você entenda também que a lição ela vai trazer uma reflexão profunda sobre o corpo como templo do Espírito. E nós vamos partir para esse momento, para a nossa introdução. E eu convido você a ler comigo parte dessa introdução, para a gente fazer uma reflexão. A introdução vai dizer, segue comigo, por favor. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção da matéria corrompida, Romanos capítulo 8, versículo 23. E nessa lição nós vamos estudar a respeito do corpo como templo do Espírito, e eu quero enfatizar então a importância da necessidade do cuidado, principalmente quanto à santificação. E quando eu digo santificação, nós estamos num relacionamento com Deus, nós temos o Espírito do próprio Deus que habita em nós. Então, nós precisamos zelar disso. Romanos capítulo 8, versículo 23, eu quero ler com você, vai nos trazer uma palavra muito sábia. E eu quero fazer essa leitura com você. Livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 23. É um texto bem conhecido de todos, mas nós vamos tirar um minuto nesse momento para fazer essa leitura com você. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E não só ela, mas nós mesmos. Nós quem? A igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Nós que somos morada do Espírito Santo. Não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então aqui eu destacaria a palavra-chave, quando ele diz a redenção do nosso corpo, eu destacaria aqui essa palavra-chave dessa introdução. A palavra aqui é templo. O que é templo? É a propriedade, é a habitação divina. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e Efésios, capítulo 1, versículo do 7 ao 13, vai dizer algo muito interessante, que nós somos comprado e selado. Então, existe uma passagem bíblica que vai dizer, assim como o espírito e a alma, o corpo foi comprado por Cristo e selado pelo Espírito Santo. Isso torna o corpo propriedade de Deus. Eu quero que você entenda isso, a importância do nosso corpo como propriedade de Deus, inclusive em todos os sentidos. O corpo é literalmente santuário e templo do Espírito Santo. Outro destaque aqui é que Jesus prometeu o Consolador. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Vamos fazer essa leitura. Evangelho de João, é o quarto evangelho, João, o apóstolo do amor, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai. Eu quem? Jesus está dizendo. E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu vou destacar aqui 2 pontos importantes. Eu disse que o corpo, ele implica dedicação total a Deus,
porque ele é a habitação do Espírito. Então, após a ressurreição, Jesus prometeu esse Consolador, em João capítulo 14, o versículo 16 e 17. O Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Veja que Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco alguns dias, meu amado. Não, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus por essa palavra dita por Paulo. O versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que não? Porque o Espírito Santo habita em templo limpo. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz essa limpeza em nossa vida. Glória a Deus. Porque habita convosco e estará em vós. Me chama a atenção, me permita, quando nós falamos sobre a habitação, essa habitação, ela implica uma dedicação total a Deus. E aí eu vou dizer duas coisas importantes. Essa implicação de dedicação total a Deus, ela precisa ser no corpo, quando eu digo corpo, corpo físico, mas também no coração. E aí tem duas referências, nós vamos passar por essa referência, mas você guarde ela. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, e 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 15 e 16. Nesses dois livros, 1 Tessalonicenses e 1 Pedro, são dois destaques, porque aqui está falando sobre a implicação de que o Espírito de Deus habita no corpo, mas também em nosso coração. Quando nós vamos para o Salmo 51, versículo de número 10, nós vemos Davi. Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 51, eu falo que nas minhas palavras, nesses 32 anos servindo a Deus, é o Salmo do choro e do arrependimento. Porque no Salmo 51 vai relatar a queda do rei Davi, o sucessor de Saul. E Davi, quando ele comete aquele pecado diante de Deus, no Salmo 51, versículo 10, em lágrimas, em choro, quebrantado, Davi vai fazer uma das orações mais lindas que eu já li na palavra de Deus, nesses 32 anos lendo a Sagrada Escritura. Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, glória a Deus, cria em mim. Eu posso dizer isso para você que me ouve. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Olha a preocupação de Davi, o grande rei da potência Israel. Um coração puro. E a segunda parte da oração: renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Então Davi está se preocupando com o coração, que precisa estar puro diante de Deus, e está se preocupando também com o espírito, o caráter, que ele seja reto diante de Deus. Ou seja, primeiro ponto, o corpo não pertence mais a nós mesmos, mas a Deus. Segundo ponto que eu quero deixar para você que está acompanhando comigo essa lição: nós somos templo vivo, comprado pelo sangue de Cristo. Terceiro ponto, para eu fechar aqui a nossa introdução: o Espírito Santo habita em nós para santificação e serviço. Glória a Deus por essa introdução. Continuando a nossa revista, nós vamos para a parte número 1, o primeiro tópico: corpo, propriedade e habitação divina. E aqui nós vamos trabalhar com alguns subtópicos. Primeiro, corpo é comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, o nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem selo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e o texto trabalhado se refere também a Efésios, capítulo 1, versículo do 7 ao 13. Isso não
nós precisamos entender. Isso vai nos tornar propriedade de Deus em todos os aspectos. No físico, que é literalmente o nosso corpo, templo e santuário. Como Jesus prometeu aos seus discípulos que ele rogaria ao Pai, aqui nós temos então essa leitura específica. Ele vos dará outro consolador. A leitura de João que nós fizemos, capítulo 14. O subtópico seguinte vai dizer, não sabeis vós. A pergunta, ela é uma pergunta retórica, se a gente for observar. Mas, quando Paulo faz essa pergunta à igreja de Corintos, indica que, apesar de ensinados, quando a gente começa a trabalhar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 a 11, o apóstolo ele estava percebendo ali que faltava alguma coisa, faltava uma certa compreensão correta acerca da questão do corpo. Então o apóstolo ele faz semelhante indignação, porque ele precisa deixar claro que o nosso corpo é a habitação de Deus. Nós, então, temos aqui o primeiro ponto, comprado e selado. O segundo, não sabeis vós. E a terceira pergunta e afirmação, propriedade e domínio. Quando nós entramos na parte não sabeis vós, é importante nós observarmos os aspectos da leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e depois capítulo 6, versículo 15, e quando nós meditamos também no capítulo 6 e no versículo 19. Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele vai repetir essa pergunta 4 vezes. O que está acontecendo aqui no contexto todo? Isso vai mostrar, então, uma falta de compreensão espiritual dos coríntios sobre a mordomia do corpo. Eles eram, me perdoem pela expressão, mas é o que o texto está dizendo, eles eram imaturos, a igreja de Corinto. Havia crentes imaturos e carnais, e eles estavam vivendo em muitos pecados. Ah, irmão, mas professor, como assim? Sim, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, 2, depois capítulo 9, versículo 11, vai mostrar essa realidade. A gente precisa entender que desde o Éden, Deus deixou bem claro que o corpo não deve ser instrumento de vergonha ou pecado, mas deve estar coberto e protegido. E aí eu tenho 2 referências, quero que você anote. Gênesis, capítulo 3, versículo 21, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos passando e você vai anotando as referências. Eu vou repetir para você. Gênesis, capítulo 3, versículo 21, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. O padrão moral de Deus é sempre mais elevado que o do homem. Eu vou repetir isso para você. O padrão moral de Deus é sempre mais elevado do que o do homem. Quando nós vamos meditar na palavra, nós vamos entender isso. Propriedade e domínio, terceiro subtópico. Quem é essa propriedade de Deus? Deve viver sob o domínio do Espírito Santo. Glória a Deus. Você é propriedade de Deus? Viva sob o domínio do Espírito Santo. Eu tenho sido propriedade de Deus há muitos anos? Sim, graças a Deus por isso. Então, que eu permita viver sobre o domínio do Espírito Santo. Tá? Mas, professor, o que é viver sobre o domínio do Espírito Santo? Viver sob o domínio do Espírito Santo, eu poderia citar Gálatas, capítulo 5, versículo 20 a seguir. Vai falar sobre os frutos do Espírito. Quem vive sob o domínio do Espírito Santo vive uma vida onde os frutos do Espírito Santo se manifestam nessa vida. E aí vem amor, justiça, longanimidade e várias outras colocações ali. O padrão moral de Deus sempre será mais elevado. Então que eu viva, que você viva uma vida que produza frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Nosso corpo, nós vamos dizer mais uma vez, ele é propriedade do Senhor e ele é para o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. E ele não é
para as impurezas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Me permita ler, porque são pontos que nós não podemos deixar de trabalhar e de fazer leitura. 6 e 13 de 1 Coríntios. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, olha só, Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo, o nosso corpo, onde o Espírito de Deus habita, não é para prostituição, senão para o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus Cristo. E o Senhor para o corpo. Então, o nosso corpo é para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Quando nós vamos para o livro de Efésios, vai trazer outra reflexão, dizendo que o nosso corpo não é para as impurezas. O livro de Efésios vai trazer essa colocação. O nosso corpo é morada de Deus e não é para as impurezas. Propriedade e domínio nós trabalhamos agora. E eu quero que você entenda que quando nós fazemos essa leitura, nós chegamos à seguinte conclusão: pecar contra o corpo é ofender a santidade de Deus. Então, zele do teu corpo, mantenha ele num padrão ético, moral, relacional, conjugal, que em todas as áreas da sua vida você viva para a glória do nome do Senhor. O corpo foi comprado por Cristo, selado pelo Espírito Santo e pertence totalmente a Deus. O crente deve cuidar, então, desse corpo com pureza e viver sob o domínio do Espírito. Nós vamos para a segunda parte da lição. O corpo como tabernáculo. Glória a Deus. Trabalharemos aqui com 3 tópicos muito importantes. O corpo como tabernáculo de Deus. E nós vamos aqui então para o primeiro subtópico. Portador da presença. Em segundo lugar, tabernáculo e tricotomia. Terceiro, um tabernáculo guiado por Deus. Como portador da presença, nós vamos apresentar a você então uma visão cristã. Muitas religiões, elas veem o corpo como algo inferior, sem importância, sem um certo crédito, mas nós, que vivemos o cristianismo, é diferente. Deus criou o corpo e o declarou ser algo bom. E a promessa bíblica é que o corpo será transformado na ressurreição. Então Jesus aqui, ele assumiu um corpo físico. Quando eu digo isso, eu estou dizendo um corpo com carne e sangue. E através dele trouxe restauração espiritual e física. O corpo humano, ele é uma combinação de físico e espiritual. Portanto, as duas coisas estão coligadas. O que afeta o corpo também afeta o espírito. Então aqui nós já temos um quadro completo de 3 tópicos trabalhados. O primeiro que nós falamos logo atrás, corpo, propriedade e habitação divina. Depois nós dissemos que o corpo, ele tem função como templo espiritual, e depois o cuidado que nós devemos ter com o templo do Espírito Santo. Quando nós entramos então aqui na parte do tabernáculo, nós dizemos no primeiro subtópico que o corpo, ele é portador da presença. O corpo, ele aqui, nas palavras do autor e no nosso conhecimento, o corpo, ele é comparado a um tabernáculo. Por isso que está dizendo portador da presença. É o lugar onde Deus habita. Corpo como tabernáculo, porque no Antigo Testamento, se nós formos examinar Êxodo capítulo 25, versículo 8, nós vemos que o tabernáculo era o lugar da presença de Deus no Antigo Testamento. E assim como o tabernáculo era a morada de Deus no deserto, o corpo para o crente, o corpo do crente, ele é a habitação de Deus pelo Espírito Santo.
E aí tem dois textos que eu deixo para sua reflexão. João 14, 23, 2 Coríntios 4 e 7, e eu ainda vou acrescentar Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Mesmo sendo frágil, essa habitação, que pode passar por muitas coisas, e com o passar do tempo vai se degradar, porque o corpo ele é físico, o Todo-Poderoso ele decide viver em nós. Segundo ponto que é trabalhado aqui na nossa revista, vai falar sobre o tabernáculo e a tricotomia. O tabernáculo que nós estudamos no Antigo Testamento, ele era dividido em 3 partes, e aí eu abro um parêntese. O primeiro era o pátio, que era a parte externa. O segundo lugar do tabernáculo era chamado de lugar santo, e o terceiro, lugar santíssimo, Êxodo capítulo 26, versículo 33 ao 35. Isso vai fazer o quê? Vai nos trazer uma reflexão de que o ser humano, em espírito, alma e corpo, é como se fosse um tabernáculo onde Deus habita. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu eles completamente. Êxodo capítulo 40, versículo 34. Assim deve ser o nosso corpo. Nós vamos então entrar na parte que fala que o corpo ele é um tabernáculo guiado. É o terceiro subtópico da parte 2 da lição. O corpo como o tabernáculo. Então nós falamos sobre portador da presença, nós falamos sobre o tabernáculo e a tricotomia, nós explicamos a divisão do templo, a divisão do tabernáculo, e agora nós vamos então para o terceiro subtópico, que é um tabernáculo guiado. Interessante, o tabernáculo ele era guiado pela nuvem de Deus no deserto. Nós vemos isso no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 36 a 38. Me permita fazer essa leitura com você. Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35. É muito importante a gente fazer a leitura de alguns versículos, para que você vá acompanhando numa linha de raciocínio e entendendo aquilo que nós estamos trazendo para você da parte do Senhor. Então o tabernáculo ele foi levantado para a glória do Senhor, a glória do Senhor encheu aquele tabernáculo, e nós queremos fazer essa leitura então de Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. Vamos ler os 2 versículos? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O que eu trago para você? Nós somos como um tabernáculo, reflexão para a tua vida. Assim como esse tabernáculo, o corpo do crente deve ser guiado pelo Espírito Santo, que conduz a nossa vida em decisões. E aí, abro mais uma vez, aspas aqui. Por quê? Quando o nosso corpo, que é o tabernáculo habitado por Deus, é guiado pela nuvem de Deus, é guiado pela presença, nuvem no deserto com o povo de Israel, quando caminharam 40 anos. Para nós, hoje, Espírito de Deus que habita em nós, quando o nosso corpo é guiado pelo Espírito, ele vai nos conduzir em nossa vida em todos os aspectos, principalmente em decisões, que vai nos livrar de erros e erros que poderiam trazer um prejuízo enorme para a nossa vida em todos os sentidos. Assim, que tenhamos a nossa vida como um tabernáculo que abriga a presença de Deus, que o corpo meu e seu, o corpo do crente, que ele seja habitação viva de Deus, que ele seja guiado por Deus. Nós estamos, então, no último tópico da nossa lição, e nós vamos entrar na parte número 3, cuidado do templo do Espírito. Quando nós falamos sobre cuidar do templo do Espírito, aqui nós vamos dividir em alguns subtópicos. O primeiro, fugir da prostituição. O segundo, disciplinas espirituais. E o terceiro, disciplinas corporais.
Então, eu não vou fazer a leitura para nós ganharmos tempo, mas eu vou trabalhar com você ponto a ponto aqui. O primeiro, fugir da prostituição. O termo grego porneia significa imoralidade sexual em geral. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo vai ensinar que fugir do pecado sexual exige ações concretas. Opa, eu vou repetir para você. Fugir de pecado sexual é exigir ações concretas. Como assim concreta? Vamos continuar. Nós temos, então, uma parte que é uma parte cautelosa para a gente trabalhar, porque o substantivo grego que eu usei aqui, porneia, que traduzido do grego para a nossa língua, ele é prostituição, ele tem um significado amplo e ele vai se referir então à impureza, tá? À imoralidade sexual no sentido geral. Nós temos uma leitura muito específica, se você tiver a oportunidade, na Bíblia NVI, que é muito interessante, eu gostaria que você fizesse essa leitura lá. Toda prática sexual que ela é fora do casamento, ela está abarcada nesta expressão aqui, fugir da prostituição. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. A imoralidade sexual, ela destrói o corpo e ela destrói também a vida espiritual. Lembra que eu citei Salmo 51, versículo 10? Davi pagou um alto preço quando ele entra por essa linha de pecado e ele não zelou dessa presença de Deus. A ordem bíblica é clara. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. É para fugir da prostituição. E quando eu digo fugir, isso vai envolver muitas atitudes. E eu vou relatar aqui alguma coisa para você que me ouve, talvez você seja mais jovem, tá bom? Eu já estou caminhando aí para 50 anos de idade, mas a nossa vida ela é feita de etapas. E nós vivemos etapas da nossa vida que nós precisamos ter uma cautela ainda maior com todos os aspectos da nossa vida. Nós estamos abordando o tema sobre prostituição. Então, a Bíblia é clara. Eu citei duas referências. Primeiro, a Tessalonicenses 5 e 22. 1 Coríntios 6 e 18, que é para fugir da prostituição. Quais são as atitudes práticas que podem ocorrer e você precisa tomar uma cautela na sua vida espiritual? A primeira delas, me permita, vai ser forte, mas precisamos falar, precisamos trabalhar o texto. Nós precisamos lutar contra a prática da pornografia. Nós precisamos lutar contra isso. Por quê? Porque toda forma de pecado sexual está ofendendo o templo do Espírito Santo. Nós precisamos zelar do nosso corpo, principalmente nos dias atuais, onde a tecnologia avançada nos traz uma abertura, uma facilitação para todos os aspectos. E por isso eu abro aqui esse parênteses, eu abro aspas aqui, para que você fuja da pornografia. Porque mesmo sendo um pecado virtual, você está trazendo prejuízo para o seu corpo, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque você está ofendendo a presença de Deus, o corpo do Espírito, onde o Espírito habita. O segundo ponto vai dizer sobre disciplinas espirituais. E aqui a gente precisa entender que para termos uma vida espiritual saudável, é necessário, segundo aquilo que nós cremos, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Romanos capítulo 12 e o versículo 1 vai nos trazer uma palavra que eu quero deixar para você. Por favor, se você puder, me acompanhe. Livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, aqui o texto está trazendo como título, consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que essa leitura? Porque é através do corpo que praticamos as disciplinas espirituais. E quais são elas? Vou destacar para você: oração, jejum, estudo da palavra, culto e adoração. Vou repetir, marca aí no seu caderninho de reflexão. Disciplinas espirituais para que a sua vida seja cheia do Espírito. Mais uma vez, oração, o crente precisa orar. Jejum, o crente precisa jejuar. Estudo da palavra, crente precisa ler Bíblia. Culto, crente precisa cultuar a Deus. Adoração, crente precisa adorar a Deus. Essas práticas, elas permitem a ação do Espírito Santo na nossa vida e nos fortalece, e nós vamos frutificando e vamos então sendo a habitação do Espírito Santo. Aí eu poderia citar para você uma referência que nós já até citamos aqui no decorrer da aula, que é Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quero ler para você também, falando sobre as práticas das disciplinas espirituais. Vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. Essas práticas, elas permitem que o Espírito Santo venha nos fortalecer. Disciplinas corporais. Aí eu quero que você leia comigo Salmo 127, versículo 2, que vai falar que o corpo precisa de um descanso adequado. O ser templo do Espírito Santo exige cuidado físico. Eu vou fazer 3 destaques aqui. Cuidado físico, quando eu digo cuidado físico, eu vou dividir em 3. Alimentação equilibrada. O segundo ponto, descanso adequado. Terceiro ponto, exercícios físicos moderados. Mas até isso, professor, sim. Um corpo que vive para a glória de Deus é um corpo que tem uma alimentação equilibrada, é um corpo que tem um descanso adequado e é um corpo que pratica exercícios físicos de maneira moderada. Salmo de número 127, versículo 2, eu quero ler para a gente fechar disciplinas corporais aqui, falando sobre descanso adequado. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Olha a orientação segundo a palavra, dizendo que será inútil levantar de madrugada, acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que você ganha com sacrifício, com muito trabalho, e se não viver para a glória de Deus, pois é Deus quem dá aos seus amados o sono. Então está falando de qualidade de vida, que o uso correto desses meios de disciplinas corporais, ele vai trazer para nós saúde e prevenção. E aí eu poderia ler também Isaías capítulo 38 e 21, anote aí, por favor, você que está comigo, para a gente ler quando tivermos um tempo hábil aí na sua casa, faça essa leitura. Isaías 38 e 21, falando sobre saúde e prevenção. Nós vamos então caminhar aqui para a parte final da nossa revista, tá bom? Eu quero ler com vocês aqui a parte da conclusão, que é... Primeiro eu quero ler a sinopse, para a gente fechar aqui. Cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial. Para quê? Para honrar a presença do Espírito Santo em nós. A conclusão que eu fecho aqui é que corpo e mente saudável, ela nos torna mais dispostos para adorar e servir a Deus. Quando nós lemos Marcos capítulo 12, versículo 30, nós entendemos que nós precisamos viver de uma maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito Santo, e que isso seja para a nossa vida um privilégio
fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, fechando aqui, cuidar do nosso corpo é viver em santidade, é ter disciplina espiritual, é ter equilíbrio, tanto na parte física como emocional, e é viver de uma maneira essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. A igreja de Corinto estava inserida em uma cultura de prostituição e imoralidade, existia ali até o templo de Afrodite. Paulo vai trabalhar com isso, dizendo e enfatizando que o sexo foi criado por Deus para o casamento, mas fora dele sempre fere a Deus e ao próximo. Quando nós falamos sobre a prostituição, eu quero que você entenda que o pecado sexual mostra falta de submissão ao Espírito Santo e quebra o nosso compromisso com Deus e com o nosso próximo. Que nós, como cristãos, eu vou dizer bem assim, que nós sejamos livres, mas não livres para pecar, mas livres para viver para a glória de Deus. E eu fecho essa aula deixando para você uma reflexão de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade é a liberdade conquistada por Cristo, que nos garante que o nosso corpo seja a morada e a habitação de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua vida pautada na palavra e na verdade, e que você viva para a glória de Deus. Deus te abençoe.